futuro é coisa do passado seria no sentido de olhar retrospectivamente para o passado, para uma ideia de futuro que a gente já teve antes, um critério até um pouco pessimista em relação à ideia de futuro, como algo já démodé, já fora de moda. Daí vem essa ideia do título de futuro é coisa do passado. Desde a minha formação em artes visuais, eu sou mais relacionada a uma arte pouco visual, no sentido do deslumbre estético, e então eu gostava mais de uma arte um pouco mais conceitual, no sentido de coisas não relacionadas a representações ou cópia da realidade. E aí, nesse sentido, as obras abstratas, no geral, têm um pouco dessa quebra em relação à representação daquilo que, digamos, é natural em relação ao que a gente vê, e por isso elas, de um certo modo, já apresentaram um fio condutor em relação a essa conceitualidade que tanto me atraía na época da Universidade de Artes, sabe? Dentro dessa série que eu estou fazendo, que é a série dos jornais, eu acho que isso é bem contextualizado, essa questão de pensar como que o futuro remete a essa coisa que a gente, de um certo modo, se perdeu na sua produção, porque, bem, aquilo que eu uso para estar fazendo as obras, o caráter formal e estético dessas obras, que se baseia nesse concretismo dos anos 50 e 60, é bem a ideia de que era uma arte progressista na sua época, uma época em que se tirava muitas referências de um ambiente que estava se industrializando no país, então se tinha muito essa perspectiva de futuro, de crescimento, de progresso. Era a época que o Brasil estava conquistando a primeira Copa do Mundo, era a época que estava se construindo Brasília, era a época da Bossa Nova, então assim, era uma época de muita euforia com essa questão de futuro. E de um certo modo, a gente chegou no futuro, a gente é o futuro daquela época. Então, a arte, nesse sentido, ela meio que espelha esses dois sentidos que a gente pode ver. A arte daquela época, de um tempo que a gente sonhava muito no país, o que seria o nosso futuro, e esse momento que a gente chegou hoje. Então, essas obras sobrepõem essa espécie de sonho que está ali naquele caráter das obras concretas, no geometrismo abstrato, aquela racionalidade dura de que a coisa científica é menos emocional, que agora o progresso se liga muito a essa ideia cientificista, né, tecnicista, da racionalidade, da linha reta, da métrica, da geometria, e sobreposta em cima disso, olhando por trás da obra, a gente vê o cotidiano que está nos jornais, que a gente vivencia durante o período em que eu coleto esses jornais diariamente, de 1º de janeiro de 2019 até 1º de janeiro de 2023, dia a dia os jornais. Tem um porquê de ser esse suporte. Não tem como eu ir, sei lá, na banca de jornais agora, tentar pegar um jornal para fazer as obras, porque o suporte dessas obras já está dado. Tem que ser jornais entre o período de 1º de janeiro de 2019 e 1º de janeiro de 2023. De outra data, não tem como ser. Ele é mais um dos elementos, mais um código linguístico que forma o sentido daquilo que está sendo construído, né? Achei que foi um bom momento para a gente pensar em relação a que futuro é esse que a gente chegou, olhando para trás em retrospectiva o que a gente sonhou. Existe uma relação de linguagem, de jogo de códigos, de elementos em busca de um sentido também por trás de como é a produção técnica dessas obras. Existe essa espécie de censura da realidade através da obra de arte, porque se tem uma camada de papel de seda, e aí tecnicamente não necessariamente precisa ser só papel de seda, esse fundo, que vai de certo modo censurar esse cotidiano. Ele pode ser tinta acrílica branca, como acontece em alguns,
O outro material que vem no sentido de velar aquilo que está acontecendo e, de um certo modo, anestesiar os nossos sentidos com a obra de arte. Entende? Eu procuro, num primeiro momento, estar velando, fazendo essa espécie de opacidade, essa espécie de transparência, e aí o quanto eu vou deixar transparente ou não daquilo que se passa por trás da obra de arte no cotidiano, é algo assim que eu decido também de acordo com a emoção em relação às notícias que se tem no fundo, se eu acharia de um bom gosto ou não, a gente está presenciando aquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. De um certo modo, a gente também precisa de um descanso em relação àquilo que acontece e uma fruição estética para a gente. Por cima disso, eu venho fazendo essa composição que eu ainda estou estudando, ainda tenho que aprimorar, nesse sentido de mimetizar essa obra de arte, de certo modo, emular essa obra de arte concreta, onde se trabalha essa forma racional, essa ideia de futuro progressista que se tinha no período. A exposição Futuro é Coisa do Passado acontece na Galeria do Minas 2 até o dia 6 de junho e eu apresento 14 obras, sendo todas elas colagens nos formatos 31 por 65. Algumas podem variar em relação à técnica, também tem desenhos a lápis de cor e outros tipos de materiais.